Olá, meus quarentenados! Aqui é a Júlia Fé, membro do grupo Prometeia, e eu e a Luísa Carvalho viemos aqui trazer para vocês um especial em forma de vídeo. Se você ainda não se perdeu nas datas no meio dessa quarentena, você sabe que a gente está no meio de junho. Junho também é conhecido como o mês do orgulho LGBT+. Então o Prometeia vem aqui trazer para vocês uma série de vídeos da gente falando sobre representação LGBT+, na cultura pop. A gente vai trazer aqui alguns temas que não são tão conhecidos no Brasil. Inclusive, tem poucos vídeos em português sobre isso. Eles podem ser um tanto difíceis de entender e a maioria de vocês pode nem saber que esses problemas existem. Mas esse é o objetivo do vídeo, e apresentar para vocês esses temas e discutir também um pouco sobre eles. Antes de começar, a gente gostaria de dizer que o Prometeia é um grupo plural, com pessoas de diferentes gêneros, idades, crenças e orientações sexuais. Então o que a gente vai falar aqui não necessariamente representa a opinião de todo mundo do grupo. Outra coisa que eu queria falar é que a gente vai apresentar vários aspectos problemáticos das suas obras favoritas. E uma coisa a se manter em mente é que você ainda pode e deve aproveitar uma obra, mesmo sabendo que ela tem aspectos problemáticos. Toda obra tem seus problemas, e se a gente fosse evitar qualquer obra com aspectos problemáticos, a gente acabaria evitando tudo. A gente vai falar, por exemplo, de Harry Potter, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou a louca do Harry Potter. Eu sei os livros quase decorados de tantas vezes que eu já li e reli cada um deles. Eu adoro Harry Potter. E mesmo assim eu reconheço que ele tem alguns aspectos problemáticos. Então é importante manter em mente que a gente não tá aqui para insultar o seu gosto por certas obras. E que você pode continuar gostando do que você gosta, mesmo sabendo que o que você gosta não é perfeito. Tendo apresentado isso, vamos lá. Luísa, tu falou alguma coisa? Oi pessoal, eu sou a Luísa Carvalho. E a Júlia já falou tudo, então a gente pode começar a fazer o vídeo logo, pulando pro primeiro tópico da noite, do dia, da tarde, do horário que você estiver aí em casa assistindo, que é o que é queerbaiting, de onde veio esse nome. Gente, como a Luísa falou, o que é queerbaiting? Esse primeiro vídeo vai ser sobre queerbaiting e a gente vai explicar no começo o que é, né? Primeiro a gente vai decompor a palavra. Você tem o termo em inglês, compondo queerbaiting, queer. Queer significa esquisito. Originalmente, esse era um xingamento para se referir à comunidade LGBT+. Mas com muitos desses xingamentos, ele foi apropriado pela comunidade, que começou a usar dele para se referir a si mesma, apagando essas conotações negativas originais. Então você tem queer, que significa LGBT+. E aí você tem baiting, outro termo em inglês. Baiting vem de bait, que é traduzido como isca. Tipo isca, que você usa numa armadilha para caçar ou para pescar. Então, queer baiting significa alguma coisa como isca para gays, se você fosse tentar traduzir para português. Mas o que é queerbaiting? Luísa, tu quer explicar? Eu vou explicar com um texto que eu achei na página Fanlore, que é tipo um Wikipedia pro fandom. Assim, como queerbaiting é muito ligado a LGBT, e a gente tá falando de LGBT e a representação LGBT dentro da cultura pop, então muitas das coisas vão ser ligadas com o fandom, que, como muitas pessoas sabem, mas algumas pessoas leigas talvez tenham assistido esse vídeo, então eu vou explicar pra elas. Fandom é basicamente as pessoas que são fãs de alguma obra, seja série, filme, livro, elas se juntam e formam uma comunidade. Então, como comunidade, muitas vezes elas têm termos próprios, história própria, tudo. E o Fanlore é um site que explica muitos desses termos, inclusive o termo queerbaiting na história. Então, dentro desse site, ele conta que queerbaiting era originalmente utilizado por políticos, de uma forma similar com racebaiting, ou seja, políticos soltavam propostas que iriam atingir a comunidade, seja a comunidade preta, seja a comunidade indígena, que seria racebaiting, ou a comunidade LGBT+. Só que, na verdade, eles não iriam fazer nada disso que eles prometeram, só queriam pegar votos, lançava iscas para conseguir votos da comunidade, dessas comunidades. Então, esse termo de queerbaiting foi criado inicialmente por acadêmicos queers, acadêmicos da comunidade LGBT na década de 90, popularizado mais recentemente no Tumblr por jovens como nós aqui do Prometeia de 20 e tantos anos.
Então, para completar, o queerbaiting é explicando de uma maneira muito simplificada. É quando um criador de conteúdo na cultura pop insere um subtexto homoafetivo sem tornar ele explícito. Quando, por exemplo, eu faço um filme, pego dois personagens, coloco várias pistas de que eles serão um casal, mas nunca mostro eles dois explicitamente como um casal. Também ocorre quando eu falo que certo personagem é LGBT+, fora da obra, no meu Twitter, ou em entrevistas, por exemplo, ou em vídeos, mas eu nunca apresento ele como LGBT dentro da obra. E como essa explicação foi muito abstrata, a gente vai usar de exemplos para tornar a coisa mais fácil de entender. Porque às vezes é uma coisa que você até já viu, mas não soube identificar como queerbaiting. Eu vou apresentar poucos exemplos e vou deixar o resto para Luísa, porque ela é uma shipper muito hardcore e frustrada, então ela tem muito mais exemplos do que eu e vai saber falar melhor. Mas um exemplo atual do primeiro tipo de queerbaiting, que é o de casal, é a série da CW, Supergirl. Você tem um subtexto muito forte entre a personagem principal, a Kara Danvers, a Supergirl, e a suposta melhor amiga dela, a Lena Luthor, mas elas nunca formam de fato um casal. E aqui eu queria fazer um adendo. Você pode estar assistindo essa série e assistindo esse vídeo pensando, nossa, nada a ver, eu nunca vi elas como um casal. E eu sei, isso é muito comum. A gente vai explicar o porquê de que às vezes o queerbaiting é tão controverso e tão difícil de se enxergar. Mas por enquanto, escuta aqui o que eu tô falando e faz um esforço para pensar nisso como verdade por alguns momentos. Em Supergirl, você tem várias pistas de um subtexto homoafetivo entre essas duas personagens. Porém, nenhuma delas é confirmada como pessoa LGBT+, e na verdade a série faz questão de continuar inserindo o subtexto, enquanto nega veementemente que esteja fazendo isso. Claro que isso deixa os fãs da série que são LGBT+, loucos, porque como vocês vão ver nesses vídeos, pessoas LGBT+, são desesperadas por representação. Outro exemplo também atual é a controvérsia do Dumbledore, da série Harry Potter. Como vocês talvez já saibam, a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, vem ao longo dos anos sendo o centro de várias polêmicas com a comunidade LGBT+, sendo a mais recente por os comentários transfóbicos dela no Twitter. Mas antes da confusão com as pessoas trans, a gente teve a polêmica do Dumbledore gay. Uma coisa que a gente tem que entender é que Harry Potter, pelos parâmetros de hoje, não é uma obra muito representativa. Isso em geral, falando em vários sentidos, tanto de representatividade LGBT+, até representatividade racial. E tá tudo bem. Era uma obra infanto-juvenil de fantasia, escrita por uma mulher nos anos 90. Ela quase não consegue publicar o livro do jeito que ele tá. Imagina se ela tivesse tentado acrescentar mais diversidade. Talvez a gente não tivesse Harry Potter. Como eu falei no início, você pode reconhecer que uma obra tem seus defeitos e mesmo assim apreciar ela. Uma coisa não impede a outra. Só que, anos depois da publicação dos livros, em 2007, a J.K. Rowling chegou no Twitter e falou que um dos personagens mais importantes da saga, o diretor Alvo Dumbledore, era um homem gay, na cabeça dela. Ela tinha escrito o personagem com isso em mente, apesar disso nunca realmente ter sido mencionado nos livros. E de novo, tá tudo bem. Muitas vezes, para passar pela censura, as pessoas não conseguiam colocar a representatividade que elas queriam no livro. Talvez ela não tivesse conseguido vender Harry Potter se tivesse colocado Dumbledore como explicitamente gay nos livros. O problema começa com Animais Fantásticos, a nova série de filmes da saga Harry Potter. Os filmes são centrados num conflito no qual o personagem supostamente gay, o Dumbledore, é personagem central para a narrativa. E não só isso, o ex-namorado raivoso dele, o Grindelwald, é o vilão principal do filme. Então, claro, os fãs LGBT+, ficaram em polvorosa, porque afinal, agora a gente tá nos anos 2010. A J.K. Rowling é uma milionária, ela não tem o que perder, ela tem total condição de representar um personagem gay. E aí todo mundo ficou na expectativa de que finalmente Harry Potter ia ter o personagem LGBT que merecia. Mas não. Saíram 2 filmes já e nada. Inclusive, quando ela falou primeiramente sobre o Dumbledore ser gay, ainda havia 3 filmes da saga original a serem lançados e nenhum deles tampouco falou sobre a sexualidade do personagem. Então, aparentemente, o Dumbledore pode ser gay no Twitter, mas na tela ou nas páginas, não. O último exemplo que eu queria mencionar foi o da Disney. Gente, a Disney vai aparecer um pouquinho nesses vídeos, então, assim, desculpa para os fãs, eu também sou fã da Disney. Mas o exemplo mais recente foi o do remake em live action de A Bela e a Fera, em que teve um grande alarde na internet quando a Disney falou que ia mostrar seu primeiro personagem explicitamente gay. Como eu falei, o público LGBT+, é desesperado por representação, então correu todo mundo pro cinema para ver esse personagem, que seria o LeFou. E aí, quando o pessoal chegou lá, a única cena que tem é o personagem dançando ali no background com outro cara no fim do filme, no meio de uma confusão que, sinceramente, eu nem vi ele da primeira vez que eu assisti.
Esse foi o grande momento gay da Disney. Ah, e ainda Gente, foi isso uma não é cena... representatividade LGBT+. Isso é queerbaiting. Isso, e ainda Luísa? foi... Eu completar que ainda foi uma cena que na China foi censurada, porque... Meu Deus do céu. Muito gay. Mas sim, fala dos teus exemplos. Ah, ok, tá. Ela falou do Harry Potter e eu vou falar de outro caso do Harry Potter que também foi acusado de queerbaiting. E a gente tá falando de acusações, porque, como a gente mencionou antes, queerbaiting nem sempre é visto. Muitas vezes é difícil de identificar se você não for da comunidade ou está acostumada a ver essas coisas. Aceitar, na verdade, o relacionamento LGBT como normalização. Foi o caso da Criança Amaldiçoada. Na peça da Criança Amaldiçoada, que é uma peça que a J.K. Rowling escreveu com a segunda geração, os filhos do Harry Potter, dos personagens do Harry Potter, tem um casal de amigos, que é Scorpius Malfoy, o filho da Draco Malfoy, e o Albus Severus, que é o filho mais novo do Harry Potter, que eles são bem amigos, tem um roteiro com muitas cenas de eles, tipo assim, bem amigos mesmo, e para poder chamar esse público LGBT para assistir, mas no final parece que eles acabam com duas meninas que surgem do nada só para mostrar que eles não são gays. Sabe, esse tipo de coisa que faz você identificar o queerbaiting numa série, ou num filme, ou num livro. É quando você constrói um relacionamento entre dois personagens que, como a gente falou, se um dos personagens fosse do sexo oposto, se um dos personagens fosse uma mulher e um homem, fosse um casal, faria total sentido que eles tivessem um relacionamento amoroso. Mas porque eles são do mesmo sexo, eles só são amigos. Outro caso que foi bem forte, assim, recentemente, não. No mundo, né? Assim, no mundo das séries. Foi Glee. Tu assistiu Glee já? Não. Não, né? Eu também não assisti, mas eu tinha amigos que eram loucos pela série. Mas Glee era uma série que tinham dois personagens, duas cheerleaders, que eram muito, muito, muito amigas, que era a Britney e a Santana. E aí elas eram muito... Eu utilizei esse termo handsy, eu não consigo me lembrar em português como é que chama. Se tocavam muito. Elas eram bem... Como é que eu posso dizer? Aquela amizade... Muito próximas fisicamente. Isso, aquela amizade bem pegajosa. Que se fosse um casal hétero, sabe, seria um relacionamento. E aí só foi depois só foi na quarta temporada, se não me engano, e depois de muita pressão mesmo dos fãs, que o Ryan Murphy, que é o diretor, produtor da série, transformou elas no casal. Mas esse é um caso muito singular, porque na maioria das vezes o público LGBT, os que a gente chama de shippers, que são as pessoas que são fãs de um casal, seja ele canon, ou seja ele real ou não, de terem força suficiente para mudar a trama de uma série, um livro ou um filme. Que não foi o caso, por exemplo, do Harry Potter, que mesmo sendo canon pela autora, que o Albus Dumbledore era gay, e terem fãs interessados nisso, os produtores, os diretores do filme, ou seja lá que for o roteirista, não sei quem foi que decidiu, que não precisava ter cena explícita deles terem um relacionamento deles sendo o relacionamento deles. Fora isso, tem um caso que é muito, muito mencionado quando a gente menciona queerbaiting online, que é John Locke. John Locke é o nome do chip John Watson e Sherlock Holmes da série Sherlock da BBC. Desde o começo da série, que começou em 2010, desde literalmente o primeiro episódio, nós temos várias menções dentro do show mesmo de pessoas ao redor desse casal que pensa que eles são um casal romântico.
Tem uma cena no primeiro episódio que eles saem pra jantar. Tipo, eles acabam de se encontrar e aí o Sherlock chama ele pra jantar. E o John pergunta se ele tem namorada. E aí o Sherlock diz, não, eu não tenho namorada. Namorada, tem namorada porque não tem problema se você tiver um namorado. Aí ele diz, não, tipo, não, eu não. Não, isso não é realmente a minha área. Eu me considero casado com o meu trabalho. E tipo, se fosse só aí, ok, tudo bem, eles meio que entenderam que a gente tá no século XXI, então tem pessoas que existem, outros que não têm relacionamentos heteronormativos. Mas não, depois disso tem todas as pessoas, desde os detetives que trabalham com o Sherlock até uma inimiga deles, fica, tipo, tentando ver se eles realmente estão no relacionamento ou não. Tem até uma personagem, mulher. Tem uma personagem que é a Irene Adler, que ela é meio que uma grande vilã. Como é que eu posso dizer? Ela não é uma vilã, ela é como se fosse a versão feminina do Sherlock. E aí você descobre no final do episódio dela que ela é lésbica, mas que ela se apaixonou pelo Sherlock. É. Ok, tá bom. E tipo assim, tem muitas cenas. Eu tô falando isso porque é um chip meu, então eu conheço muito, eu sofri muito com isso. Que não é só dentro do show. Se fosse só dentro do show, você podia dizer que, sabe, é só o universo. Mas fora do show, várias vezes, em press conference, né, tipo, como é que é o nome? Naquele... Comic Con? Na Comic Con, San Diego. Várias áreas, vários momentos em que os dois atores aparecem juntos. Sabe, tem realmente uma coisa que de olhares, de toques, de aproximação, que não precisava disso. Você pode até dizer, não, mas eles são super amigos, mas tipo... Eu não consigo falar isso me separando do ser fandom, porque é muito ligado. Você começa a criar... E esse é o problema de Queerbaiting, porque você começa a criar uma afetividade com os personagens e com o relacionamento que você imagina que poderia existir. E os produtores comem isso, sabe? Eles se alimentam disso porque dá views, porque traz popularidade pra série, pro livro, pra obra. Inclusive, eu tava falando isso tava mencionando esse chip com a Julia antes da gente começar a gravar o vídeo, que é um chip pertencente à série Teen Wolf. Teen Wolf foi uma série que acabou na 6ª temporada, era uma série da MTV, que era meio que uma... como é que eu posso falar? Um reboot de um filme antigo, bem antigo, com Michael J. Fox, que também tinha esse nome, Teen Wolf. Eles transformaram numa série, o roteiro era o mais básico possível, era uma clássica série da MTV, só tinha os personagens bonitos. E um plot assim, meio... ok. E até a 4ª temporada, muitas pessoas, como eu mesma, só foi começar a assistir o show, a série, por causa de um chip LGBT que não existia na verdade, mas que os produtores, os próprios atores vendiam muito, que era Steric, que era um personagem, que era o melhor amigo do personagem principal, Styles, junto com um anti-herói, vilão, algumas vezes aliado, Derek Hale, que era um lobisomem lá. Então, tipo assim, eu tinha mencionado um vídeo pra ela, inclusive a gente vai ver se consegue botar o link do vídeo nos comentários. Comentário não, como é que é o nome? Na descrição. Descrição. A gente vai ver se consegue botar o link do vídeo na descrição desse vídeo, que é o ator do Derek e o ator do Styles, juntos, num barco, muito próximos, e pedindo, mencionando
tipo assim, indiretamente, diretamente, o chip Starrick pra pedir votos numa competição que a série está envolvida. Esse tipo de... Eu tava até comentando com a Júlia que é meio que mal. É uma coisa tão exploradora dos sentimentos e das afeições dos fãs. Porque por que você iria, principalmente numa série como Teen Wolf, que já tinha personagens gays, assim, tinha um personagem gay, mas a gente chama personagens. Tinha personagem gay, tem um produtor da série assumidamente gay, que prometeu desde o começo trazer representação pra sua comunidade. Por que que eles fazem isso? Porque que quando eles foram desenvolver os personagens ao longo das séries, eles não conseguem desenvolver tão bem num relacionamento, mesmo que seja hétero o relacionamento. Por que que eles não conseguem trazer mais fãs, fazer mais fãs se afeiçoarem por um relacionamento hétero do que eles se afeiçoam por um relacionamento gay que não existe? Pronto. Desculpa, eu tô falando muito, mas é porque é muito frustrante. Julia, vai. É Tá tudo bem, descarrega muito- tua frustração. É muito frustrante. Eu não sei se tô conseguindo explicar direito o que é o queerbaiting e por que ele é tão problemático. Tipo assim, eu tô falando de... Eu falei de Teen Wolf, que nem é uma série tão grande assim. E eu falei de Sherlock, que é uma série que tem um nicho muito, muito pequeno. Mas tem uma série, eu não sei se tu conhece dessa. Acho que tu conhece, Júlia. Supernatural. Tu conhece Supernatural? Já ouvi falar. Pronto. A série já tá, tipo, na 12ª, 14ª temporada atualmente. Eu não sei, eu parei de assistir na 10ª. Acho que foi na 10ª, na 9ª. Eu só sei que eles foram pro inferno, eles foram pro purgatório, eles foram pro céu, eles voltaram, eles foram pra todo canto, morreram, voltaram, ressuscitaram, tudo. O Jim já se transformou em vampiro, já voltou a ser humano. E tem um chip que apareceu, eu acho, na 4ª temporada, que foi quando o Castiel surgiu. Castiel é um personagem que é um anjo. Ele é um anjo do Senhor. E ao longo da série, ele vem desenvolvendo um relacionamento muito próximo com os personagens principais, que é o Sam e o Dean Winchester, mas principalmente com o Dean. Eles têm uma amizade muito, muito, muito próxima. E como eu falei, não tem problema de você ser amigo, não tem problema de você vender o bromance, porque é muito bonito você ver dois personagens, principalmente homens, que não tem medo de serem amigos e próximos. Mas fora do show, nas Comic Cons e tudo mais, tipo, no Twitter, os atores, principalmente o ator do Castiel, Misha Collins, vende muito essa ideia do chip, do Dashiell. E nunca vai ser verdade, porque o Dean, ele tem uma masculinidade... Eu disse que é muito bonito ter esses dois amigos e tal, mas o Dean, a sexualidade dele é quase como se fosse uma coisa assim, sabe, de um ataque a ele se alguém mencionar alguma coisa dele ser gay. Fora que essa série tem muitos problemas com representação feminina. Eu não tô nem falando de LGBT, de cor, eu tô falando de feminina, de personagens femininos. Desde o começo, quando apareceu um personagem feminino que poderia ser importante, ele morre. Então, essas séries, a gente falou de séries e filmes, até uma peça, mas elas são muito populares e elas tentam ganhar mais popularidade vendendo essas ideias para a comunidade LGBT, sendo que nunca dão fruto. Muito frustrante. Terminou? Eu terminei. Tem muitos, Não, mulher, pode falar tudo tem que tu muitos quiser, mais porque as casas a gente vai exemplos, editando depois. tem muitos mais exemplos, mas eu acho que é aquele negócio. Fica muito no subtexto.
Vocês acabaram de ver o rant raivoso da Luísa. E, tipo, gente, tem uma razão pra isso. Tem gente que deve estar assistindo e pensando, vale, como vocês sofrem, eu nunca vi isso. E tem uma razão pra isso. Como a Luísa falou, é muito frustrante porque o queerbaiting é muito difícil de identificar. E isso é de propósito. Primeiro porque, como ela falou, nem tudo é queerbaiting. E às vezes é difícil você separar o queerbaiting de simplesmente um casal que os fãs criaram aleatoriamente. Às vezes os fãs realmente criam casais e não tem subtexto nenhum. E segundo, porque é muito difícil, se você é uma pessoa hétero que não tem contato com pessoas LGBT na vida real, e principalmente não consome obras em que aparecem personagens LGBT, você pegar o subtexto. Porque a gente tá tão acostumado em só ver relacionamentos héteros na cultura pop, que muitas vezes a gente nem imagina que personagens LGBT+, possam estar ali. Se isso já acontece na vida real, imagina na ficção. Eu tenho certeza que todo casal de mulheres já passou pela situação na vida real de as pessoas perguntarem se vocês são irmãs, se vocês são amigas, se vocês são primas, se vocês são tias, se vocês são sobrinhas, se vocês são mãe e filha, qualquer coisa menos namoradas, apesar de vocês estarem se beijando na frente dessa mesma pessoa um minuto atrás. Então, assim, pessoas que não têm contato com a comunidade LGBT+, às vezes realmente não conseguem enxergar um contexto LGBT, nem que ele seja bem explícito. O problema ficou tão grande que chegou a ter um teste que o BuzzFeed fez pra você descobrir se a sua série favorita tem queerbaiting, que a gente vai deixar aqui nos links do vídeo. Mas um teste rápido que você pode fazer é exatamente o que a Luísa falou. Imagina que esses personagens são de gêneros opostos. Reflete um pouco. Se um desses personagens fosse um homem e o outro uma mulher, e eles agissem exatamente desse jeito como eles estão agindo, eles seriam considerados materiais para casal? Às vezes ajuda a pensar assim. Porque é isso, o pessoal deixa no subtexto, de modo que é bem mais fácil para pessoas LGBT pegarem, mas difícil para o público em geral perceber. E aí você fica parecendo uma louca falando disso. E às vezes, para provar que você não é louca, você tem que recorrer a medidas extremas, como, por exemplo, o fandom de Supergirl, que abriu uma investigação no Twitter para provar que a CW estava fazendo queerbaiting de propósito e juntaram várias provas. A gente vai deixar o link aqui. E aí eles conseguiram achar que as personagens estavam sendo enquadradas em cenas com o mesmo enquadramento de casais heterossexuais, que estavam fazendo constantemente paralelos entre os outros casais e as duas, e que estavam inclusive usando música romântica como trilha sonora nas cenas em que as duas interagiam. Então é de propósito, gente, não se enganem. Os autores, os produtores, os criadores, eles sabem o que eles estão fazendo quando eles fazem queerbaiting. Não é sem querer, e não tá na cabeça das pessoas. E agora que a gente já teve todo esse contexto, por que o queerbaiting é tão problemático? Você viu a frustração da Luísa com esse negócio todo, né? Ela tá realmente muito chateada. Bom, você já ouviu aquela expressão ou vai ou racha? O queerbaiting é basicamente uma maneira do criador nem ir nem rachar. Com o queerbaiting, você atrai o que a gente chama de pink money, o dinheiro e a atenção do público LGBT+. Porque, como eu queria reiterar, o público LGBT+, é desesperado por representação. Tem pessoas que assistem séries inteiras por causa de um personagem secundário LGBT+, porque eles são, infelizmente, ainda são meio raros hoje em dia. Sim. Então você atrai o público LGBT+. Só que você sabe que tem outras pessoas que não vão consumir o seu conteúdo se você colocar um personagem LGBT+. Tem gente que não vai ver uma série, por exemplo, se o protagonista for gay. E você quer o dinheiro dessas pessoas também. E aí? Como é que você consegue o pink money e o dinheiro dessas pessoas ao mesmo tempo? Simples. Você não vai e você não racha. Você fica em cima do muro. Você diz que vai ter personagens LGBT+, mas você não coloca eles de verdade. Você atrai o público com sinais de que vai ter um casal, mas você nunca realiza realmente esse casal. Ou seja, você manipula o seu público, porque você quer o máximo de dinheiro possível. É uma ação muito problemática, porque você está literalmente manipulando uma população vulnerável que sofre com baixa representatividade para lucrar em cima dela. E o pior de tudo é que você faz isso de um jeito tão sutil que quando elas chegam para reclamar, você dá uma daquele meme da funcionária fantasma. Eu nunca fiz isso na minha vida. E aí você sai correndo enquanto o teu público fica lá, tipo, senhora? É basicamente um jeito de você ganhar o máximo dinheiro possível com o mínimo de esforço, sem correr o risco de dar a cara a tapa e fazer uma representação real de uma minoria. É uma atitude que, no fundo, é o ápice da covardia, e como a gente demonstrou aqui, é uma atitude que muitos criadores de conteúdo até hoje tomam. Então, gente, se você quer fazer uma obra, tenha coragem de representar quem você quer representar. Não tem mais desculpa, sabe? Hoje em dia a gente tem várias obras com personagens LGBT+, de verdade, fazendo sucesso por aí. Se você quer o apoio da comunidade LGBT+, tenha coragem de apoiar ela de volta. Senão você tá só enganando as pessoas e caindo fora quando aquilo não é mais benéfico pra você. Além do que... Quer falar mais, Luísa? É bem isso que a gente tava falando sobre queerbaiting.
pode ser muito da sua cabeça, ou pelo menos é o que eles fazem você pensar. Mas na verdade não é. É gente que quer puxar você pra assistir as coisas que eles fazem, sendo que essas coisas podem nem ser tão boas assim, mas eles querem seu dinheiro porque eles te prometem uma coisa e eles não cumprem. Falou como uma verdadeira fã iludida. Muito iludida. É uma coisa que eu acho que as pessoas, e é por isso que a gente fez esse vídeo, tem que se tornar mais, como é que é a palavra? Aware. As pessoas têm que prestar mais atenção. As pessoas têm que prestar mais atenção, porque acontece e não é uma forma muito respeitosa, assim, de você tratar as outras pessoas. Pode parecer besteira, mas não é, gente. Você tá criando, como a gente falou várias vezes, você tá criando expectativas que vão ser frustradas. É uma fraude, né? Um esquema. É uma fraude mesmo. Pois é. E é uma coisa que tem que parar, porque a comunidade LGBT existe, ela tá ganhando visibilidade política, visibilidade nas séries mesmo, nos filmes, nos livros. Tem uma literatura, um gênero de literatura inteiramente voltado para a comunidade LGBT. Então, por que você, quando menciona que poderia botar isso na sua série, você não bota no seu filme? Quando você promete que você vai botar isso no seu filme, por que você não bota? Cumpra suas promessas. Pois é. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com a gente. Vocês conhecem algum exemplo de queerbaiting que a gente não citou? Ou acha que algumas das obras que a gente citou não faz queerbaiting e que a gente tá louca? Não tem problema. É um tema que tá aberto à discussão mesmo. Vem aqui e comenta embaixo do vídeo, dando o seu exemplo e seus argumentos. Só não vale discurso de ódio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados pro nosso próximo vídeo da série sobre representação LGBT+, em que a gente vai falar de outro tema também polêmico, que é o queer coding. Tchau! Tchau! Yay!